Ok? Então vamos começar. Vou fazer uma breve introdução aqui para vocês entenderem tudo que a gente vai trabalhar nessa live hoje. A gente vai falar de indisponibilidade, tá? Para quem tá solteiro, para quem tá solteira e sente dificuldade, então, de engatar um relacionamento, a gente vai falar sobre isso, o porquê que as tuas relações não estão indo para frente. A gente vai falar também, gente, sobre equilíbrio de troca, que é a base do relacionamento. Então você vai entender por que que as tuas relações muitas vezes elas vão entrando aí em conflito, ao invés de ir para o mais, os teus relacionamentos muitas vezes eles acabam indo para o menos. Por que que isso acontece, tá? A gente vai falar de casamento sistêmico. O que que é isso, casamento sistêmico? Vocês já vão entender. A gente vai falar da família do parceiro, que é muito importante. Muitas vezes a gente recebe muitas reclamações, né? Eu recebo muitas reclamações em relação a esse tema também. Então a gente vai falar de tudo isso, tá, pessoal? Envia essa live para quem precisa ouvir essa mensagem, beleza, gente? Então vamos lá, vamos iniciar. Primeiro, eu já falei um pouco sobre indisponibilidade afetiva em uma live que tá salva aqui no meu perfil e eu vou falar novamente sobre esse assunto, tá? Porque é uma queixa de muitas pessoas. Quando a gente fala de indisponibilidade, o que que é isso, né? A queixa geralmente por que que eu só atraio pessoas indisponíveis? Pessoas que não estão disponíveis para um relacionamento. O que que é isso, na verdade? O que que a pessoa tá me contando? Ela tá me contando que ela está disponível também para se relacionar. Porque a gente não, a gente atrai, na verdade, as pessoas na nossa vida por ressonância. Então, se o padrão é eu atrair uma pessoa que não tá disponível para um relacionamento, é porque no fundo, eu também não estou. É porque no fundo, eu estou conectada com alguma dinâmica que está prejudicando esse meu vínculo, que está prejudicando essa minha conexão com uma outra pessoa, tá? Aonde que a gente pode entender melhor a indisponibilidade afetiva? Quando a pessoa fala, olha, eu tô solteira há X anos, eu tô sozinha há X anos. No fundo, se tratando de indisponibilidade, ela não está sozinha. Por quê? O que é indisponibilidade em si? Quando a pessoa fala que tá sozinha, no fundo tem alguém mais importante para ela, para a vida dela, para a identidade que ela construiu, preenchendo aquele lugar. Como assim? Tem uma frase, se eu não me engano, que é de Lacan, que ele diz o seguinte: é através do outro que eu existo. É através de outra pessoa que eu tenho uma referência de quem eu sou, de mim mesmo. E quando a gente tá indisponível para se relacionar, é porque existe um assunto antes. É porque tem alguém mais importante na minha vida e esse alguém, geralmente, é o tema das minhas conversas. Então eu tô lá numa roda de amigos, numa roda de amigas, e essa pessoa é a pessoa mais citada. Por quê? Isso não quer dizer que eu tenho uma relação boa com essa pessoa, tá? Na verdade, é muito pelo contrário. Quando eu tenho uma pendência, algo mal resolvido, aí sim que eu me vinculo ainda mais a essa pessoa. Então, essa pessoa pode ser a mãe, essa pessoa pode ser o pai, essa pessoa pode ser um ex-parceiro. Essa pessoa, gente, pode ser um filho, uma filha. Então, imagina o seguinte, que você tá divorciada, que você tá divorciado, e existe ali um vínculo muito forte com a tua filha, com o teu filho, né? E isso te dá uma identidade de quem você é. Na verdade, você se sente importante através dessa relação que vocês nutrem. Por quê? Porque essa filha precisa de você, porque você separou recentemente. Então, existe sempre um motivador, alguém aí que não te deixa vincular com outra pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está representando o meu vínculo principal, a pessoa mais importante da minha vida. O que é comum de acontecer também? Pessoas que estão, entre aspas, tá? Esse é um termo da constelação, que a gente fala de que às vezes a pessoa está casada com a mãe, casada com o pai. O que é isso? Muitas vezes essa pessoa toma para si as demandas dessa mãe, as demandas desse pai, e essas demandas trazem uma referência para essa pessoa, né, fantasiosa, muitas vezes, de quem ela é. Então ela fica presa numa relação disfuncional com a mãe, muitas vezes, ou com o pai, tentando compensar aquela mãe daquilo que não deu certo na história daquela mãe, daquilo que não deu certo no casamento dela com o pai, daquilo que não deu certo na profissão, enfim, ela fica ali alimentando, nutrindo um vínculo com aquela mãe, né, nutrindo aquela história, e muitas vezes não sai de casa, muitas vezes não consegue formar amigos, muitas vezes não consegue se vincular a mais ninguém. Por quê? Porque eu estou fixada em um outro assunto. Aquele outro assunto me dá uma referência de importância para mim. Então, se eu fico presa nesse assunto, né, tentando resolver aquilo que é da minha mãe, por exemplo, né, eu me sinto importante para ela. Então, no fundo, é isso que a pessoa busca. E é por isso que ela não consegue se conectar com mais ninguém aqui para frente, porque ela tá identificada com aquele lugar.
Então, quem vai ser essa pessoa? Você tem que se perguntar, se eu estou hoje indisponível para me relacionar, quem é a pessoa mais importante para mim hoje que está ocupando esse lugar? Será que é minha mãe? Será que é o meu pai? E como eu disse para vocês, não é eu não necessariamente tenho uma boa relação com essa pessoa, tá? Geralmente é uma pessoa que eu tenho uma relação muito difícil, aliás, algo a ser resolvido, ok? Para quem não entendeu, a gente vai esmiuçar um pouco mais esse tema aqui. Tá bom, gente? Fica aqui mais um pouquinho. Agora, o que acontece? Essa pessoa pode ser também um ex-parceiro, uma ex-parceira. Por quê? Às vezes um vínculo se rompe e aquilo causa muita dor e eu não consigo aceitar aquele fim. Eu não consigo vivenciar o luto daquele relacionamento. E eu fico presa numa identidade vitimada. Isso também acontece, tá? E aí, o que acontece, gente? Por que a pessoa não consegue se desligar? Porque ela criou pra si uma identidade ali dentro. Então, pra eu ser vítima, eu tenho que ter uma relação que me deixa permanecer nesse lugar. É a pessoa que não deixa o outro ir. É a pessoa que não se desliga daquele outro, né? Porque ela espera, no fundo, uma compensação. Ela espera que, no fundo, essa pessoa reconheça tudo que ela fez, reconheça, né, que, no fundo, ela estava errada. Então, ela fica ali alimentando algo fantasioso, na verdade, onde não haverá uma troca real. E por isso que ela não consegue colocar toda essa energia dela no sentido de olhar para frente, né? De ir para uma nova etapa, de construir o vínculo com uma outra pessoa que esteja disponível e queira estar naquele vínculo ali, tá, gente? A gente precisa agora dividir o que é indisponibilidade, que é onde eu tomo algum assunto para mim, tem algum assunto muito mal resolvido dentro de mim, para o desespero. Tá, gente? A gente tem que entender que o desespero por si só, no sentido de, olha, eu tô sozinha e eu fico desesperada porque eu preciso arrumar uma pessoa, porque eu quero muito aquilo, é diferente, é um pouco diferente da situação da indisponibilidade, porque o desespero por si só afasta o outro. É uma energia de muita carência que é despejada naquela outra pessoa e a pessoa sente o peso, né? Como se ela fosse o teu salvador, como se ela fosse te tirar desse lugar vazio, né? E automaticamente, se você entra, né, para se relacionar com alguém nesse desespero, provavelmente essa pessoa vai fugir e ir para muito longe, tá? Isso é completamente natural. Então a gente tem que perceber no momento que a gente tá criando um novo vínculo, também esse lugar. Parar, observar como que eu tô me posicionando. Por quê? Porque no fundo, gente, quando a gente tá começando um relacionamento, a gente precisa perceber como que a gente se sente, se a gente consegue ser a gente, né, em todos os sentidos, sem máscaras, né, sem querer agradar o tempo todo o outro, sem querer se encaixar no modelo do outro. Então isso é muito importante, isso vai ditar aquele relacionamento que se torna realmente saudável e aquele relacionamento que ele é baseado em máscaras, que você fica pisando em ovos, que você não se relaciona com a verdade de quem você é e nem com a verdade do outro, porque tá todo mundo ali fazendo papéis, tá, gente? Então, eu quis trazer essa parte aqui só para vocês distinguirem uma coisa da outra. Agora, o que é muito importante pra gente entender a partir do momento que a gente entra numa relação, tá? Quando a gente fala de sistêmica, tá? De constelação familiar, a constelação ela traz algumas leis que são ordens naturais, tá? São ordens nos relacionamentos. Então ela vai trazer ali algo que é super importante de ser observado e a partir do momento que a gente se alinha com isso, a relação começa a fluir de uma outra forma. E o que é importante observar quando a gente fala de relacionamento afetivo? Equilíbrio de troca. Tá? Quando você fala pra mim, minha relação não tá boa, o que você tá me dizendo? O equilíbrio de troca entre eu e o meu parceiro não tá bom. Ok? O equilíbrio de troca não está ajustado. Eu estou dando mais ou ele está dando mais. Então, o que vai acontecendo quando uma relação fica desequilibrada? Um vai se sentindo, entre aspas, e isso é uma posição interna, tá? Vai se sentindo superior ao outro. Vai se sentindo superior ao outro. E o problema, gente, é que tem pessoas que, por defesa, vão se posicionando numa maneira instintiva nesse lugar de superioridade. O que é isso? Eu vou me doar demais. Geralmente são pessoas que sofreram abandono, tá? Geralmente pessoas que foram abandonadas no passado, às vezes elas criam um mecanismo de defesa onde ela pensa assim, ó, eu vou me doar completamente nessa relação para oferecer razões para essa pessoa ficar aqui comigo. Só que o problema, gente, é que esse modo de se relacionar, essa maneira de você introduzir algo na relação, afasta ainda mais o outro. É muito pelo contrário. Por quê? Porque você tem que sentir o quanto que o outro ele tá disponível para receber de você.
Então o equilíbrio ele precisa ser sentido, porque imagina só, imagina que você começou a se relacionar e vamos pensar nessa estrutura aqui. Você acabou de se relacionar com uma pessoa, você já tem a tua casa, você já tem a tua vida, você já tem o teu trabalho, você tá super bem, começou a conhecer uma outra pessoa. Essa pessoa, ela já tem uma outra estrutura, ela ainda mora com os pais, ela vem de uma outra realidade. Aí o que você faz, né? Se você é essa pessoa que quer se colocar num lugar mais superior pra, entre aspas, ter o controle sobre o outro, pra tentar prendê-lo de alguma forma em uma dívida com você, porque no fundo o que acontece, gente? Quando a gente dá algo pra alguém, inconscientemente ela se sente em dívida, essa pessoa se sente devendo. Então a pessoa que se coloca nesse perfil muito doador compulsivo mesmo, ela no fundo quer exercer muitas vezes controle na relação. Então imagina essa situação hipotética que eu tô colocando aqui pra vocês. A pessoa, ela começa a falar assim, não, vem aqui pra casa, né, passa aqui em casa essa noite, fica aqui comigo, não tem problema. Quando vê, o outro já tá lá na casa dela, o outro já deu muito menos pro relacionamento, não investiu tanto, e você tá ensinando para o outro o modo como ele deve se relacionar com você. E aí, gente, aí que tá o problema. Por quê? Porque isso precisa ser ajustado. A gente fala que quando quando essa relação tá desequilibrada, para ela ter uma chance de funcionar, primeiro ambos precisam querer olhar para isso. Querer olhar para esse ajuste. Por quê? Porque a partir do momento que eu já dei demais, eu preciso frear esse meu impulso e começar a estabelecer alguns limites. Eu vou precisar parar de querer ser a mãe daquele cara. Essa que é a grande questão. E a gente já vai chegar nessa condição aqui mais pra frente. Mas por que eu vou me posicionando como mãe? Porque no fundo eu quero exercer algum controle, entre aspas, ali. Entende, gente? Só que isso acaba se tornando muito prejudicial pro relacionamento. A pessoa que tá se relacionando com você acaba se sentindo inferiorizada, desrespeitada. Muitas vezes você vai sentindo a sobrecarga, porque você não sente muitas vezes o investimento da outra parte. Só que o problema é que você também tá tratando a pessoa como criança. Entende, gente? Essa que é a grande questão. Então, para o equilíbrio acontecer, você precisa olhar para o teu parceiro como adulto, tá? E ele sendo adulto, você precisa entrar nesse lugar de olhar para a realidade do relacionamento. Aí que tá a grande questão. Porque a partir do momento que eu deixo de exercer uma função materna na vida do outro, né? E as pessoas que entram nesse lugar, elas têm muito uma leitura de amor de que eu preciso ser útil. Se eu não sou útil, eu não vou ser amada. Mas existe um problema muito sério aí. Por quê? Porque relação é troca. Relação é troca. Então eu preciso sentir o quanto que o outro está disposto a fazer esse movimento. E esse equilíbrio eu quero que vocês entendam, gente, não como algo estático, tá? Não existe equilíbrio estático. Equilíbrio é movimento e ele é uma crescente. Então o que traz força para um relacionamento desde o começo? A pessoa faz um movimento pequenininho, eu faço um movimento um pouquinho maior. Né? Eu dou um pouco mais, isso vai trazendo força, porque a gente está investindo um pouco mais, cada um no seu momento, e a gente vai fazendo esse movimento aqui crescente, certo? E aí o que acontece, gente? Quando existe esse desnível, como eu disse para vocês, é preciso que ambos reparem nisso para que seja ajustado. Então, é preciso frear esse impulso, é preciso sair desse lugar errado, tá? Sair dessa função paterna ou função materna que você tá exercendo, deixar a outra pessoa fazer algum movimento, e aí que tá o pulo do gato, tá, gente? Porque a gente pensa que equilíbrio é muito mais o dar do que o receber, e é o contrário, na verdade. Por quê? Porque uma pessoa, aí que tá o problema, uma pessoa que é muito controladora e que tá motivada pelos seus mecanismos de defesa a estar nessa posição de superioridade, ela tem muita dificuldade de receber. Por quê? Porque o receber, muitas vezes, ele é uma condição onde a gente precisa ter muita humildade para conseguir receber aquilo que vem do outro. Como assim? Esse receber, muitas vezes, não é no meu tempo, não é do meu jeito. A pessoa não vai fazer igualzinho eu faria. Só que o problema de eu não conseguir receber o movimento que a pessoa está tentando fazer em direção a mim é que, ao invés de me relacionar com o outro, do jeito que ele eu tô tentando transformar esse outro em uma versão de mim mesma. É por isso que você acaba sozinho e sozinha. Entende, gente? Tem uma fala do Bert que ele fala, amar significa eu renuncio o controle. E isso é muito difícil. E a relação de casal pede para que a gente entre nesse lugar de maturidade.
tá? Eu vou dar um exemplo dessa questão do receber. Imagina que você já tá super cansada, fica aí reclamando porque a pessoa não faz nenhum movimento, né? Porque geralmente é isso. E aí, qual que é a grande questão? A pessoa decide fazer uma surpresa pra você, sabe? Inovar, quer fazer algo diferente. Então, essa pessoa vai te buscar no trabalho e ela sempre segue uma mesma rota pra vocês irem pra casa. Então, eu imagino que vocês já estão casados. Ela sempre segue uma mesma rota. Até aí, tudo bem, né? É conhecido, é familiar. Só que o problema é que você pediu um movimento. Só que, e aí chega um dia que a pessoa decide pegar um outro caminho para poder fazer uma surpresa para você, para poder te levar para jantar. Só que daí, quando você se depara com um novo, e perceba, gente, como a gente é estreito, como a gente é limitado e não consegue receber um novo com leveza. Aí essa pessoa pega um outro caminho e você já começa a reclamar. Mas por que tá indo por aí? Vai chegar mais tarde. Vai chegar mais tarde, não quero, não. Já começa aquela reclamação. Imagina, gente, se essa pessoa que tá do teu lado, quando ela tenta fazer um movimento e ela recebe sua patada, ela vai ter vontade de fazer o movimento novamente? Obviamente que não. Por isso que a gente precisa estar muito atenta no conseguir receber. E aqui a gente entra num lugar, por incrível que pareça, isso é uma das maiores dores, tá? Tanto dos homens quanto das mulheres. Por quê? Porque a gente tem dores diferentes, tá? Mas isso, querendo ou não, vai se encontrar no relacionamento. Então, as mulheres, por estarem muito identificadas com a esfera do pai, com a esfera masculina, tá? Com essa esfera de força, muitas vezes, elas vão se desconectando do seu feminino. Se a gente for observar o órgão masculino, né? E aí o homem também é o contrário, tá? O homem, muitas vezes, por estar muito imerso na esfera materna, ele vai se tornando passivo, ele vai se tornando sem atitude. E se a gente for observar, gente, o natural não é isso. A gente se desconectou completamente da nossa natureza. Por quê? Se a gente for observar biologicamente o órgão feminino e o órgão masculino, o que que acontece? O órgão feminino é para dentro. O órgão feminino, ele é interno. E esse movimento é você conseguir receber. O feminino é isso, conseguir receber. Para ver o quanto que a gente está desconectada dessa natureza. E o órgão masculino é para fora. É um lugar de atitude, de ação, de impulso, né? E aí, qual que é o grande problema? Quando a gente tá nessas polaridades invertidas, a mulher no masculino e o homem nesse feminino, mais passivo, e esse homem buscando, como ele tá muito numa esfera materna, ele busca aquela aprovação, muitas vezes, da mulher. E ele vai fazer um pequeno movimento, e quando ele faz um movimento, como no exemplo que eu trouxe aqui pra vocês, a mulher vai lá e tolhe. Ao invés de ela conseguir receber e trazer isso pra dentro, né? Ela vai lá e se torna fálica e aponta o dedo. Não, porque esse lugar aqui, esse caminho que você tá seguindo não tá certo. Tá errado. Tá pegando fogo essa live aqui, gente. Meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Vamos chegar num outro lugar aqui. Tem uma coisa muito importante também que nasce lá nessa questão com pai e mãe, nessa questão de você não conseguir aceitar tudo que aconteceu lá atrás, concordar, na verdade, essa é a palavra, né? Concordar com tudo que aconteceu lá na relação com teu pai, com a tua mãe, tudo que você internalizou lá atrás, isso vai exercendo influência na sua vida. E aí a gente chega num lugar, muitas vezes, da pessoa, quando ela não aceita, não concorda, muitas vezes com os pais, do jeito que eles são, então eu olho pro meu pai, por exemplo, e não concordo que o meu pai é daquele jeito. Eu olho pra minha mãe e não concordo que a minha mãe é daquele jeito. Eu queria que eles fossem diferentes do que eles são. E aí, o que eu faço? Eu vou pra um relacionamento nessa fantasia. Ao invés de eu me relacionar com a realidade, no sentido de eu tô conhecendo uma pessoa, eu tô vendo quem ela é, eu tô vendo o que ela tá me mostrando, eu tô vendo que ela tem X e X traços, e ao invés de me relacionar com essa realidade que tá se apresentando pra mim, e escolher, bom, é isso que eu quero? Ou eu não quero isso? Né, fazer escolhas, eu entro numa fantasia de acreditar, eu vou mudar essa pessoa, eu vou transformar essa pessoa, porque comigo ela vai ser diferente. E o Bert fala, gente, que isso é uma pré-programação para o divórcio, porque para eu me relacionar com a pessoa, eu preciso ter respeito por quem ela é. Se eu entro num relacionamento já nessa expectativa de que eu vou mudar o outro, eu não respeito essa pessoa. Difícil, né? Onde que nasce esse olhar? Lá da nossa questão com pai e mãe. Ok, gente? É por isso que a gente tem que voltar algumas casinhas aí e rever os nossos relacionamentos aí com essas duas figuras bem importantes na nossa vida. E aí tem um outro probleminha, gente, super importante da gente olhar também. Quando um casal
se casa, é isso que eu quero que vocês entendam. Eles não se casam somente eles se casam com todo o sistema que os compõe. Então tem o sistema da mulher e tem o sistema do homem. Eles vão se unir só a eles? Não, eles vão se unir a todo esse sistema, todo esse enredo, toda essa bagagem que essa família traz. E qual que é a grande questão? Às vezes começa a acontecer um embate ali. Por quê? Porque o casal, o casal não, o homem e a mulher, muitas vezes, eles vêm com um olhar de que o que é da minha família é bom, o que é da sua não serve. Por que esse olhar? Esse olhar de competição, esse olhar de comparação, esse olhar do que o que é do outro não presta, o que é do outro não me interessa. Por que isso? Porque no fundo a gente tem o desejo de preservar a nossa inocência. Como assim? Para eu fazer parte da minha família, eu tenho que andar, entre aspas, de acordo com os valores deles. A gente pode ver isso muito claro, gente, quando um casal se une, por exemplo, e eles têm religiões opostas. E aí começa a acontecer um embate, porque um fala, olha, isso aqui que é da minha família é bom, o que é da sua não é. E o outro fala, isso aqui que é da minha família é bom, e o que é da sua não é. E aí, gente, o relacionamento nunca vai funcionar, porque quando a gente se une com uma pessoa, a gente começa a negociar os nossos próprios valores. E a gente precisa ter abertura para fazer essa negociação. Se eu já entro assim, ó, fechada, a relação nunca vai dar certo. Imagina que o acordo velado da sua família, ou ele é expresso, enfim, todo Natal a gente vai passar lá na casa da avó. Isso é da sua família. Aí você se une com uma pessoa, mas ela também tem família. E o acordo lá na casa dela, na família dela, é passar lá na avó dele. E aí o que acontece quando vocês se unem? Alguém precisa sair da inocência. Em algum momento, alguém precisa sair da inocência. E a gente precisa fazer um acordo. Peraí, esse ano a gente vai na casa da sua mãe, na casa da sua avó. E no outro ano a gente vai na casa da minha avó. E tá tudo certo. O problema é quando não existe esse equilíbrio. Não existe essa abertura. Tipo assim, o meu é o certo, o seu é errado. Dá pra se relacionar assim, gente? Bem difícil, né? E por que esse olhar de o meu é certo e o seu é errado? Porque eu quero permanecer inocente perante a minha família. Porque eu não quero entrar na má consciência, entre aspas. E perceba, eu não tô violando, não tô fazendo nenhum crime, não tô praticando nada disso. Mas a minha consciência me diz que o certo é permanecer indo na casa da minha avó todo ano no Natal. Só que a partir do momento que eu construo uma nova família, em muitos momentos eu vou ter que entrar em má consciência em relação à minha. Porque às vezes, né, a minha mãe acordou que tal feriado é pra fazer X coisa lá na casa dela. Mas às vezes eu e meu marido a gente decidiu viajar. E aí? A pessoa que é extremamente leal, extremamente fiel à família, ela fica ali dizendo amém. Não, mãe, é isso aí. Não, pai, isso aí. E aí o relacionamento não tem força. Por quê? Pra gente se tornar adulto, a gente tem que olhar para a situação e pensar o que eu quero. É uma escolha. Então vamos continuar agora pegando, que a gente entrou num ponto bem delicado aqui, que é a questão de família, tá? A questão de relação principalmente sogra e nora, tá? A gente vai olhar para essa relação dentro das leis sistêmicas. Então a primeira coisa que você precisa entender, a sogra, por mais que você tente excluir, muitas vezes, ela pertence, ela faz parte. E se não fosse ela, não existiria o seu marido, não existiria o seu parceiro. Então você precisa dar pertencimento e olhar para essa mulher com respeito, porque ela faz parte, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, ela veio antes. Tá, gente? A sogra veio antes. E o que a gente precisa entender quando há um conflito nora e sogra muitas vezes? Como eu coloquei lá no início para vocês, muitas vezes essa nora, ela já tem um problema com a própria mãe, tá? Essa mulher já tem um problema com a própria mãe dela, já vive um conflito de hierarquia muito grande, vive uma competição interna com a mãe e replica isso no relacionamento com a sogra, tá? E aí o que acontece, gente? Por que ela vive essa competição? Porque na verdade ela não entrou nesse relacionamento vendendo que ela seria a mulher. Ela chegou nesse relacionamento vendendo que ela seria uma mãe muito boa. Certo? E, obviamente, o cara comprou aquilo. Só que o problema é que depois essas duas ficam numa disputa interna e inconsciente para ver quem é a mãe melhor. E, como já me disseram aqui nos comentários, a nora sempre vai perder, porque mãe é uma só. A mãe ele já tem. O que ele precisa? De uma mulher. De uma esposa.
Como ser a mulher? A gente já vai entrar nesse lugar, tá bom, gente? E aí existe uma outra queixa muito grande de que muitas vezes esse homem, ele tá extremamente leal à mãe, tá extremamente fixado ali nesse relacionamento com a mãe, não quer largar a mãe, tem uma dependência muito grande com aquela mãe, tá tudo certo. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: por que eu escolhi um homem assim para me relacionar? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Por quê, gente? Porque é ressonância. Tá? Eu não vou atrair, eu não vou me relacionar com ninguém do qual eu não tenha um assunto também para resolver. Então, se esse cara é o filhinho da mamãe, será que eu não sou a filhinha do papai? O que é muito comum de acontecer? Será que eu não tenho algo a resolver com o meu pai também? Entende, gente? E aí, o que acontece? Se esse homem, por exemplo, você tem que olhar para essa dinâmica e pensar assim, vamos trazer alguns exemplos aqui. Imagina que esse homem, ele é muito leal a essa mãe, então ele precisa passar todo final de semana lá com a mãe. Ou ele precisa passar todo dia, depois do trabalho, lá visitar a mãe. Ok? Essa é a dinâmica. Primeiro, quanto que você consegue negociar isso dentro de você? O quanto que você consegue estar presente também. Ah, não, comigo não tem como. Primeiro, gente, o que você precisa olhar? Ao invés de ficar brigando com a realidade, olhe para isso e entenda que você também tem vida para além do relacionamento. Porque o amor, ele também é um lugar onde a gente precisa ir aos poucos transicionando. Porque se o outro tem uma dinâmica difícil, às vezes aquilo é uma porta pra gente poder crescer junto também. Só que você tem que conseguir levar essa dinâmica, conduzir essa dinâmica da melhor maneira, sendo adulta. Como sendo adulta? Se a pessoa tá lá, sabe, dependente da mãe, se a pessoa escolheu essa dinâmica, vai fazer alguma coisa que você goste, sabe? Vai olhar pra você, você tem vida além disso. O grande problema das pessoas que ficam ali brigando muitas vezes com aquela realidade é porque elas não têm outra figura de nutrição emocional para além do relacionamento. Então não tem vida para além daquilo. E vai arrumar uma aula pra fazer, vai fazer academia, vai fazer uma aula de dança, vai arrumar alguma coisa interessante, seja interessante. Por quê? Porque se você for outra mãe que tá ali cobrando dele, que tá ali enchendo o saco, se você se comporta igual uma mãe, não vai dar certo. É preciso oferecer outra coisa além disso, entendeu? Então vamos lá. Outra coisa importante que acontece muito. Para uma pessoa transicionar, então imagina o seguinte, imagina que essa dinâmica é a dinâmica do filho da mamãe, tá? É a dinâmica da pessoa que precisa ainda amadurecer nesse lugar, que ela ainda precisa encontrar o seu potencial. Entendam que isso aqui é um molde, tá? Tanto a mulher, quando ela tem dificuldade de receber, ela também precisa trabalhar esse lugar. Se essa mulher ela tem algumas dificuldades, às vezes é uma dependência também muito grande desse homem, ela precisa trabalhar esse lugar. Então o relacionamento é uma oportunidade pra gente poder amadurecer, pra gente poder olhar para as nossas dinâmicas, porque na verdade o outro é um espelho daquilo que eu preciso olhar em mim. Por que isso está me incomodando tanto? O que eu posso fazer aqui, de fato? Ok? Isso não quer dizer que, por exemplo, esse outro vai mudar. E aí você precisa colocar em pauta isso. Porque existe um tempo, até o Bert coloca, existe um tempo de espera até o outro fazer um movimento de fato. Porque se o outro não faz nenhum movimento nunca, quer dizer que ele não quer. E se ele não quer, gente, a gente precisa acordar para a realidade. Essa que é a grande questão. Qual que é a realidade do meu relacionamento? Ele não quer. No fundo, ele não quer. Que difícil, né? Mas a gente precisa ver. Essa que é a grande questão. A gente precisa querer ver a realidade. Aqui, eu vi que vocês fizeram uma pergunta, eu nem ia falar sobre isso, tá? Mas só para complementar também tudo isso que a gente tá conversando sobre o tema relacionamento. Teve uma pessoa que me perguntou, e quando o relacionamento não avança para um casamento, né? Porque o que acontece? Hoje tem se normalizado, vamos só morar junto, sabe, vamos... Não existe um compromisso real, um compromisso de vamos lá, vamos oficializar isso. E eu não tô falando de festa, tá? Porque às vezes a desculpa da pessoa a gente não tem dinheiro pra isso. Não tô falando disso. Eu tô falando de você, que nem diz o meu sogro, escriturar. Por quê, gente? Quando é um objeto, quando é um bem, a gente vai lá e bota a casa no nome. A gente vai lá e bota o carro no nome. Agora, quando é alguém que a gente quer ter do nosso lado, a gente não faz isso. Por que será? Essa que é a grande pergunta que você deve se fazer. Porque, no fundo, quando não existe esse movimento, né? Isso é uma fala do Bert, de que quem vive muito tempo junto e não se casa, tá esperando por algo melhor.
No fundo, esse movimento de, sabe, não quero olhar pra isso, e eu também, gente, já passei por esse lugar. Quando eu olhava essa frase do Bert, eu falava, isso aqui não é importante, mas na verdade não. Na verdade, eu não queria ver a realidade. Certo, gente? E no fundo, essa é a verdade. Essa que é a condição. Porque a partir do momento que eu oficializo, eu tenho um compromisso. Eu tô dizendo sim de fato. Se eu não oficializo, das duas uma. Ou eu não quero mesmo, ou eu tô esperando que essa pessoa mude de alguma forma. Ou eu não aceito ela do jeito que ela é ainda. Tem alguma coisa que precisa ser vista. Então, por isso que eu falei pra vocês, gente, vamos encarar a verdade da relação. Gente, vamos aproveitar que eu vou dar uma abertura pra vocês que estão aqui. É uma honra. E isso aqui também é uma questão de hierarquia. Vocês vieram antes, vocês estão aqui comigo. Então, eu quero abrir pra perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, eu vi que tinha outras aqui. Eu respondi essa. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Eu vou deixar aqui uns minutinhos para a pergunta pra gente poder encerrar, tá bom? Quando a pessoa não muda, é o momento de pensar em separação. Primeiro, gente, a gente precisa ser muito adulto. Isso aqui é uma coisa que eu não trouxe nessa live especificamente, mas já falei sobre isso, que, primeiro, no relacionamento a gente precisa falar das nossas frustrações. A gente precisa falar aquilo que a gente... aquilo que tá nos incomodando. Só que existe um modo certo de se relacionar, de falar sobre isso, de falar sobre coisas desconfortáveis. Porque quando a gente tá muito movido pelas nossas sombras, quando a gente tá muito na nossa criança ferida, né? A gente aponta o dedo pro outro e começa a acusá-lo. E às vezes a questão não é necessariamente o outro, tá? Às vezes esse outro despertou um gatilho em você. Às vezes a coisa é tão... Sabe? A gente vê umas briguinhas tão boba por aí, gente. Mas é por quê? Porque aquilo foi um gatilho muito forte pra mim. Então eu tenho que aprender a me relacionar também com o meu mundo interno. Por isso que relacionamento é tão difícil. Porque ele ativa em nós vários gatilhos. E se a gente não sabe se autorregular emocionalmente, a gente despeja tudo isso no outro. A gente deposita tudo aquilo que tem de lixo na gente na outra pessoa. E assim não funciona, tá? Então existe uma maneira certa de comunicar, falar do que você está sentindo, sem acusar o outro, né? E a partir disso, falar do que você está sentindo, abrir o teu coração nesse sentido, fazer um pedido claro, olha, disso aqui que eu preciso. Porque às vezes, olha que incrível, gente, às vezes o que você precisa é só de um abraço. E o quanto que a gente tem dificuldade, quando a gente tá mal, quando a gente se entristeceu com algo, de pedir amor, de pedir por isso. O nosso movimento é ficar orgulhoso. Eu não vou pedir, por quê? Porque daí eu tenho chance de ser rejeitado novamente. São gatilhos, gente. Mas dentro do amor, a gente tem que conseguir ser transparente e vulnerável. Meus relacionamentos nunca dão certo. É por eu querer alguém perfeito ou do jeito que eu idealizo? Pode ser. Por quê, gente? Não existe pessoa perfeita. A gente precisa já sair desse patamar, tá? E segundo, relacionamento saudável é construído. Por quê? Porque você tem sombras e a outra pessoa também. É por isso que muitas vezes, né, a relação não dá certo. Porque você não conhece as suas sombras, aquilo que tem de problema em você mesmo. Tudo isso que eu trouxe pra vocês aqui são sombras, tanto do feminino como do masculino. Eu falo muito mais do feminino aqui porque eu sou mulher, né? Porque eu vivo na pele, porque eu já passei por isso. Então eu tô falando de sombras que a gente tem e que, querendo ou não, afeta muito o relacionamento. Tá? Então a gente não pode entrar num lugar idealizado que a pessoa vai ser perfeita, não. A pessoa vai ser uma pessoa que você se sente bem com ela, né? Dentro desses moldes, eu me sinto bem com essa pessoa, faz sentido aqui pra mim, e a gente vai construir uma relação. Um lugar adulto é construção, não existe alma gêmea, pessoa perfeita e não, a gente construiu uma relação saudável juntos. A gente foi amadurecendo no nosso processo, ok? Quando o relacionamento não está bem e não quer sair da relação. Primeiro, gente, olha, eu sou uma das pessoas que não gosta de incentivar o fim se não existe um real motivo, tá? Primeiro a gente tem que analisar. Já tentaram de tudo, já fizeram realmente tudo, os dois estão olhando, essa que é a grande questão. Agora, se realmente não dá, se eu, de repente, olho assim, não me vejo com essa pessoa, por que eu não consigo sair? Muitas vezes por dependência. Na maior parte das vezes é dependência, tá? Porque, querendo ou não, o relacionamento pode estar o pior possível, mas eu tenho um apego naquilo ali. Mesmo que essa realidade seja a pior, sabe? Seja uma realidade bem difícil. Eu fico apegada àquilo que é conhecido pra mim. E eu vejo muitas pessoas que têm preguiça de se relacionar, tá? Isso é um grande problema. Porque a partir do momento que eu tenho preguiça de fazer movimento, não vai dar certo. Porque relacionamento dá trabalho. Tudo que vocês mais querem na vida de vocês, sabe? Ficar muito rica, ter um relacionamento maravilhoso, sei lá, ter um corpo top, uma saúde top, dá trabalho. Não adianta, gente. A gente não pode ter preguiça de realizar aquilo que a gente quer. Tudo exige investimento, tá bom?
Deixa eu ver o que mais aqui. Ai, meu Deus. Quando a filha de 25 anos manipula o pai. Isso aqui é assunto para outros Paranauê aí. A gente não vai entrar nessa coisa aqui porque é muito delicado, tá? Mas essa tua fala denuncia o quanto que você não aceita o passado dele. E o quanto que você não aceita principalmente a primeira mulher dele. Porque a tua rincha, no fundo, não é com a filha, é com aquela que veio antes. Tá? Então, a gente precisa dar pertencimento para esse passado. Esse homem tem uma bagagem, esse homem tem um passado, e se eu quero me relacionar com ele, se eu realmente quero esse homem na minha vida, eu preciso aceitar aquilo que ele traz também, porque isso faz parte dele também, tá embutido no pacote, certo? Deixa eu ver o que mais. Como enfrentar a dinâmica de um filhinho do papai? Eu já respondi aqui, tá, gente? Já respondi. E quando é a sogra que não respeita a nora? Aqui é uma outra questão, gente. Muitas vezes, a mulher, primeiro, vamos pegar essa questão do casamento. Se é casada, essa é uma primeira instância, tá? Porque o casamento tem mais força do que só, a gente tá morando junto. É um outro peso, tá? Segundo, não espere que o teu parceiro se posicione. Se posiciona você. Essa é uma relação de adulta para adulta, né? E a tua sogra, querendo ou não, espera que você se posicione. Você não pode ficar esperando e cobrando dele. Esse lugar é você que tem que assumir. Ok? O que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu concordo, o que eu não concordo. Então, é isso aí. Você tem que, claro, colocar isso de uma forma respeitosa, mas é você que precisa se posicionar. Olha, isso aqui a gente não vai poder ir nesse dia porque a gente tem x coisa. É isso. Deixa eu ver o que tem mais. Tenho um casamento de longo tempo e me decepcionei. Não consigo perdoar. Gente, isso aqui é uma situação muito delicada, tá? O Bert traz até mesmo a traição como um ponto de crise no relacionamento. O que acontece? A partir de uma traição, eu preciso analisar. Primeiro, se essa pessoa que traiu, ela realmente está disposta a continuar nessa relação. Esse é um primeiro aspecto, tá, gente? Porque às vezes a pessoa traiu e quer ir embora mesmo. E aí você tem que deixar ir, vai com Deus, que nem disseram aqui, vai com Deus. Por quê? Porque por que eu vou me relacionar com uma pessoa que não quer me relacionar comigo? Então essa é a primeira pergunta, a primeira questão que você tem que se fazer. Agora, essa pessoa traiu. Por quê? Porque existe uma dinâmica na traição também, gente. Aqui eu não quero apontar culpados, mas é responsabilidade dos dois, tá? A traição é uma dinâmica de responsabilidade de ambos. E o problema se dá no senso de superioridade, geralmente. Porque a pessoa que trai, muitas vezes, ela se sente indigna naquela relação. Ela não sente que tem um lugar ali. Ou, muitas vezes, o casal não tá olhando para uma necessidade do relacionamento. Tem algo sendo violado. Então, entra uma terceira pessoa para preencher esse lugar. Obviamente, gente, eu tô trazendo um exemplo, mas existem outras dinâmicas, como padrões repetitivos. Então, se isso já aconteceu na tua família, às vezes você precisa olhar, de repente, através de uma constelação para isso, de uma forma mais profunda. Por quê? Porque tem outras dinâmicas ocultas ali atrás da traição. Mas tudo que acontece num relacionamento de casal, é isso que vocês têm que entender. Existe responsabilidade 50% para cada um. Tá? Mesmo nessa dinâmica de traição. Agora, o que acontece? A pessoa foi lá, traiu, beleza. Eu amo muito ela me ama também, foi alguma coisa que aconteceu, então vamos imaginar essa situação hipotética. Ela se arrependeu profundamente e ela veio, de alguma forma, se desculpar comigo, né? De se dizer que não vai fazer, pra gente poder iniciar, a partir dali, reiniciar, sabe? Dar um start, como se estivesse iniciando do zero agora. O que acontece? Quando a pessoa, como ela colocou aqui, não consegue perdoar, entre aspas, muito entre aspas, porque quem perdoa é Deus. Eu não tenho poder de perdoar ninguém, tá? Primeiro, quando existe algo que dói em mim, eu preciso tomar aquilo também. O que é esse tomar? Eu preciso sentir, preciso deixar doer, eu preciso espremer essa dor até ela sair. É isso que as pessoas não fazem, elas não querem sentir. E aí, em defesa, elas vão para um senso de superioridade, no sentido de, eu nunca faria isso, eu nananã, sabe? Isso aqui é um absurdo, num senso de inocência. O problema é que essa inocência, esse senso de superioridade, né, é como se a pessoa falasse, eu nunca vou errar. E eu não tô aqui, gente, defendendo traição primeiro, e depois não tô falando que você faria isso. Não, eu tô falando que esse lugar de
dar essa desculpa ao outro, não sei se é essa palavra que eu posso usar, mas não assentir essa realidade, né? Esse lugar de não assentir a realidade é um lugar onde você fala, eu nunca erro. É mais ou menos isso, eu nunca erro. Essa é a dinâmica. E o problema é que quanto mais você vai se colocando como superior na relação e o outro faz um movimento de tentar de alguma forma te compensar e você não aceita e você não recebe, nunca vai dar certo. O melhor a fazer é separar, o melhor a fazer é seguir cada um para um lado. Por quê? Porque quando acontece uma crise assim e eu tenho a intenção de continuar com aquela pessoa, eu preciso primeiro elaborar aquela dor, né? A sentir aquela realidade, concordar com aquilo que aconteceu, olhar para minha parcela sobre aquilo. Ok? E deixar a pessoa, e receber o movimento da pessoa, porque a pessoa vai ter que me compensar de alguma forma. Essa que é a grande questão. Quando alguém retira algo do relacionamento, quando alguém leva o relacionamento para o mais, e nós temos a intenção de continuar junto, a pessoa que fez algo mal, ela precisa dar algo para aquela pessoa que foi ferida. Só que muitas pessoas não pensam assim, né? Muitas pessoas pensam, me perdoa, me desculpa. E o problema é que isso não traz força nenhuma para a relação. O que traz força é a pessoa dar um pouquinho mais. Olha, eu tô disposto a investir. Eu quero. Foi um erro, mas tá no passado. Então é esse o movimento. Se a pessoa não faz o movimento, obviamente que você vai ficar com o pé atrás. Ou se ela tenta fazer e você não recebe, fica bem difícil pro relacionamento funcionar. Tá bom, gente? Então eu me estendi aqui porque traição é um negócio bem difícil, mas é possível a gente poder resgatar o relacionamento ou a gente conseguir seguir a vida, né? Mesmo separados e conseguir de alguma forma, sabe, lidar bem com isso que aconteceu. E tá tudo bem, né? Porque afinal de contas é sobre você, é sobre aquilo não te afetar mais de alguma forma, tá? Porque a partir do momento que, vamos supor, eu continuo com a pessoa e eu fico, cada vez que dá alguma coisinha assim, jogando na cara aquilo, enche o saco. Enche o saco, tá? Tipo assim, ó, depois que foi compensado, segue a outra página, vamos fazer diferente, vamos olhar para nossa dinâmica, vamos ver o que tá faltando nesse relacionamento e vamos investir. Basicamente é isso. Tá bom, gente?